glória a Deus. Meu Deus, que glorioso é a presença do Senhor. Ela é palpável, né? A gente sente que ela nos envolve, que ela nos moveu de lugar, né? Ela tirou a gente da terra e nos elevou em outro nível, né? Aleluia. Na semana passada, quer dizer, da última vez que eu ministrei, nós não gravamos a palavra, né? Teve um problema na gravação, mas eu vou recapitular assim rapidamente, tá? Os pontos e parar onde eu parei e vamos continuar, né? Nós estamos falando de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E isso é muito importante, porque sem o Espírito Santo nós não podemos nada, né? Jesus veio aqui, ficou temporariamente na terra, né? Teve um tempo tão curto que, se você ouvir hoje falar uma pessoa faleceu aos 33 anos de idade, qual é o sentimento que vem sobre a sua mente imediatamente? Meu Deus, como era jovem, como era novo, né? Viveu tão pouco, agora que a vida ia começar, muitas coisas assim passa, não é verdade? Então, Jesus, ele viveu aqui 33 anos, dos quais 3 anos e pouquinho, né? 3 anos e meio aproximadamente, 3 anos durou mesmo assim o ministério de Jesus, né? Aquele tempo que ele se levantou e falou, agora seja o que Deus quiser, e realmente foi tudo o que Deus quis. Ele cumpriu o propósito dele, a missão dele. Só que quando ele cumpriu, ele não deixou a gente sozinho. Ele não deixou a gente órfão, né? E essa promessa que está no livro de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, nós lemos aqui, né, na outra vez. E diz assim, e ali nós encontramos o que? A promessa, uma grande promessa, tá? Esse versículo de João 14, versículo 16 e 17, diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, ou o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então aqui Jesus fez uma promessa do Senhor. Então, e essa promessa, né, que ele deu para nós, qual que era? De que viria para nós o quê? Um amigo, um companheiro, gente, porque aqui quando ele fala assim, ele vai estar convosco para sempre, é alguém que vai estar com você o tempo todo. Não é alguém que vai estar com você só enquanto você estiver na igreja. Não é alguém que vai estar com você só enquanto você está dirigindo. Ele não tem estabelecido. É para sempre ele vai estar com você. E fala que o mundo não conhece, mas vocês vai conhecer, né? Vocês o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha só, ele está conosco. Então não dá para falar, Espírito Santo, você fica aqui que agora eu vou no banheiro, tá? Não dá pra gente fazer isso, não é verdade? Não dá pra poder falar, Espírito Santo, agora você fica aqui que eu vou pra cozinha, tá? Lá eu vou quebrar tudo. Você fica aqui na sala. Quando eu voltar pra sala, eu mudo de ambiente. Ó, Espírito Santo tá aqui, deixa eu ficar bonzinho. Não, ele está conosco o tempo todo, né? Então Jesus fez uma promessa de que viria um companheiro imenso, enorme, fiel, verdadeiro. Nele não tem falsidade, né? E nessa promessa estava embutida o quê? Uma revelação da nossa necessidade. A gente tinha necessidade. Jesus sabia do que a gente ia precisar. Jesus sabia que a gente ia chegar nos dias de hoje e se não tivesse o Espírito Santo, ai, se a gente não tivesse o Espírito Santo. Ai, pode dizer aquele ai que a gente lê na Bíblia lá, os ais. Ai de mim, se não tivesse o Espírito Santo. Então Jesus viu esse dia, né? Então essa promessa de Jesus também revelou que a natureza desse companheiro, né? Além de revelar para nós a natureza, né? Que ele é um companheiro
enorme, ele é o próprio Deus, né? Grande, fiel. Ele revelou a nossa necessidade, porque a gente ia precisar, e revelou a natureza do próprio Espírito, porque fala aqui que ele é o Espírito de verdade, ele é de verdade, ele não é de mentira, nele não há falsidade, não há engano, e o mundo não pode receber, mas vocês vão receber, o mundo não vê. Você já viu o Espírito Santo? Eu também não, assim, né? Eu também não vi, mas Jesus fala que a gente ia ver. Como que a gente ia ver o Espírito Santo? Quando a gente olha para o irmão e vê lá as boas obras, e vê a transformação, vê a obra, a regeneração que acontece quando ele aceita Jesus, aí você vê. Aí eu vejo no amor, quando você tem motivos para fazer o mal, mas você faz o bem. Quando você tem motivos para poder abandonar, mas você escolhe estar junto. Nisso a gente vê o Espírito. Quando a gente tem a oportunidade de falar, não vou ajudar não, que isso, o outro ajuda. Tem gente que tem mais dinheiro do que eu. Mas quem tem mais dinheiro que você, não faz uma causa que você faz. Nós estamos aqui naquele compromisso com a Jordânia, é ou não é? Então nós nos prontificamos a dar ali uma oferta pequena. É muito pequena, gente. Não supra a necessidade. Todo mês, quando eu vou mandar o dinheiro, vem um sentimento no meu coração. Vem um sentimento assim que é muito pouco. Me dá uma vergonha, sabe? Aí eu fico envergonhada e eu vou lá e coloco um pouquinho mais, né? Mas ainda é pouco. Só que tem uma coisa. Eu conheço pessoas que pode dar tudo, pode suprir toda aquela causa, mas não dá nada. Não supre nem 1/1000%. Então, 0 vezes 0 é 0. Mas o Senhor multiplica. O Senhor há de multiplicar aquelas pequenas ofertas que a gente está dando. Mas isso é o Espírito Santo que move. Tá? Então, é a natureza do Espírito, é santidade, a natureza do Espírito é ser companheiro, é ser fiel, é estar junto, é te ensinar. Aí ele tem prioridades, esse Espírito, o companheiro que veio ficar com a gente, ele tem prioridades. Ele não fica de bobeira nessa terra, ele não fica, ele é puro poder e ele é ativo. Ele se movimenta o tempo todo. Então, ele veio para nos ajudar a nos consertarmos. Nós falamos isso, né? Com salvação. Ele veio nos ajudar a crescer. Não crescer de qualquer maneira, mas crescer direito. Lembra que nós falamos? E o que é crescer direito? É santificação. É em santidade que a gente cresce, né? O Espírito Santo, ele veio para nos ajudar a caminhar também no caminho direito. E o que era caminhar direito? Serviço. A servir. Olha, a gente cantou aqui agora um hino, né, da Soraya Moraes, Jesus veio cumprir, né, a redenção em nós, e ele veio de boa vontade, ele foi voluntário. Então, aqui nós podemos, né, entender que o Espírito Santo veio nos ajudar a caminhar direito, a servir direito, em santidade e voluntariamente, não por obrigação. Não é obrigado, é voluntário. Senhor, eu quero estar na tua casa. Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu quero oferecer o serviço. Senhor, eu quero aprender a tua palavra para ensinar. Senhor, eu quero que o Senhor use os meus dons, os meus talentos para te servir na tua casa, para edificar os irmãos. Porque ninguém merece a irmã Alice cantando que nem uma gralha seca. Manda os levitas para cá, Jesus. Manda quem tem a voz aí ungida. Manda os que tocam. Porque tem hora que toca umas notas aí que a gente não alcança. É voluntário. Então, mas eu não sei, eu não gosto, eu não quero. Olha, você tem o ajudador. Você tem o consolador, você tem o amigo que te capacita todas as coisas. Ele faz você gostar, ele faz você amar, ele faz você obedecer em santidade e com voluntariedade. Com vontade, né, do íntimo, querer servir. É para servir. Eu não gosto, mas eu vou servir. Eu tô cansado, mas eu vou servir.
eu estou esgotado, eu estou exausto, mas eu vou servir. Entendeu? Você não tem força, eu sei que não tem, mas ele te dá força. Ele te dá força porque ele me dá força. Se ele dá para mim, ele dá para você. Depois nós falamos as preparações, né, para um companheirismo bem sucedido. Quer dizer, para ele ser bem sucedido aqui, precisava ter o quê? Obediência. E quando Jesus deu uma ordem para os discípulos que eles tinham que se ajuntar, eles tinham que se mover, eles tinham que ter uma ação para que recebesse o ajudador, para receber o amigo, o companheiro, o consolador. Eles tinham que estar num lugar, eles tinham que obedecer, eles tinham que sair de onde estava e eles tiveram o quê? Obediência. Eles foram. E lá o Espírito Santo visitou, quer dizer, desceu e nunca mais saiu da terra. Nunca mais saiu. E ele habita em todos que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. E foi mais ou menos aqui que a gente parou. Quer dizer, caminhamos um pouquinho mais. Mas esses eram os pontos importantes. Então, o Espírito Santo não é uma coisa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Aleluia. Ele é a terceira pessoa na Trindade. Glória a Deus. Aleluia. E ele merece honra e glória também. Ele merece ser valorizado. Ele merece ser desejado. A companhia dele tem que ser desejada. Nós não podemos carregar ele como um fardo. Ah, não posso fazer tal coisa porque o Espírito Santo está olhando. Não posso ser assim, ser assado porque o Espírito Santo está de olho em mim. Não pode ser um fardo. Quando eu estiver pronta para poder fazer o mal, quando eu estiver pronta para caminhar do jeito que não é certo, quando eu estiver pronta para não servir, para me recusar a realizar aquilo que ele quer, o serviço da maneira correta, eu tenho que me lembrar que eu tenho um companheiro, que eu tenho um amigo, que eu tenho o Espírito Santo de Deus e que ele vai me capacitar a caminhar da maneira correta. Ele vai me ajudar a andar em santidade. Ele vai me ajudar quando eu não consigo. Quando tropeçar, ele vai me erguer. Ele é meu companheiro. Jesus deixou ele aqui para cumprir essa missão na minha vida e disse que ele estaria comigo para sempre. Aleluia! Isso não é maravilhoso? É muito maravilhoso. Aí nós falamos, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Nós também não lemos Provérbios 20, no versículo 27, nós lemos até naquela versão tão poética, né? Que é uma versão muito linda. E aquela palavra diz assim, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Ó aqui, ó. Eu deixei até aqui hoje, ó. O espírito do Senhor é a lâmpada, né? Que examina o mais profundo, ó. Ela vai, ó, vai lá dentro, aonde ninguém vê. Ela examina. Examina é o quê, gente? Parou, examinou. Quando você vai lá no médico fazer, não passa lá o negócio de você e ele não passa e vai embora. Ele passa, opa, peraí, vamos examinar. É o estômago, é o coração, é a veia, né? Alguma coisa, vai ficar examinando. Ele vai parar lá e vai, ó, sondar. Então é isso que ele faz. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Olha só, eu sei que vocês olham assim e falam, mas é o espírito do ser humano? É o espírito do ser humano, mas não é o espírito de Deus? É o espírito de Deus, é o Espírito Santo. Por quê? O homem, lembra que nós falamos? A gente sempre fala corpo, alma, espírito. Mas na verdade nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nunca se esqueça disso, é a regra, tá? Somos um espírito, nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. A nossa vida não é assim, depende do que a gente fizer aqui que vai mover lá. Não, é de lá que vem o movimento pra gente viver aqui. Tá? Isso aqui é temporário, mas lá vai ter a eternidade. Então, o que a gente faz aqui agora vai comandar a nossa eternidade lá. Então, a nossa vida, o nosso comando vem de lá. Quando que aconteceu isso? Aconteceu lá no Éden. Quando Deus soprou o sopro, o fôlego da vida de Deus sobre Adão. Soprou sobre o homem,
Naquele momento era só um homem. Mas Deus sabia que um dia ele ia se multiplicar. Ia ser uma multidão. Né? Ele queria ter uma multidão de filhos. Ele não quis um filho só. Ele quis uma multidão de filhos. Então, quando Deus soprou sobre Adão, que ele botou o espírito dele, que é o Ruá, né? Não foi um espírito qualquer. Não foi uma vida qualquer e o homem saiu que nem um bonequinho. Não, é a vida de Deus. Veio santidade, veio sabedoria, veio conhecimento, veio o céu revelado. Adão tinha um relacionamento, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando eu começo a pensar nisso, como que é isso? Deus soprou sobre Adão e aí esse elo, né? Esse Espírito de Deus, o Espírito do próprio Deus tomou a vida, né? Veio ser o Espírito de Adão. Depois, o que aconteceu? Adão pecou e ele morreu. Aquele Espírito, o que aconteceu? Aquele Espírito morreu. O que aconteceu? Aquele Espírito de Deus, que não pode habitar com o pecado, morreu. Foi tirado. E ele ficou como? Ele não morreu, a carne não morreu. É claro que ele tinha ainda espírito, porque todo ser humano tem um espírito, tá, gente? Não vai confundir isso. Mas não é o espírito. Quando você é um ser humano, você tem corpo, alma, espírito, mas sem a presença do Espírito Santo, é morto. Não tá vivo. Precisa, quando nós confessamos a Jesus, é que ele vem, é o sopro de novo. Né? Aí a gente vive novamente. Gente, é muito lindo isso. Isso é poderoso demais. Então a gente olha, tá morto. Mas se aceita Jesus, tá vivo. Glória a Deus. E é essa vida de Deus que nós temos em nós. Então por isso que fala, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor. O nosso espírito conectado com o Espírito Santo de Deus, ele é iluminado. E como que ele entra em mim e sonda? Já ouviu falar em consciência? Aqui, gente, ó, aqui é o lugar. Lembra quando a gente fala lugar de encontro, que eu falei pra vocês? Que tem um lugar que a gente encontra Deus. Tem um lugar. E a gente fica procurando onde Deus está. Será que Deus está naquela igreja? Será que Deus está naquela pessoa? Será que Deus vai estar naquela música? Será que Deus vai estar naquela pregação? Ah, não, Deus estava naquela outra pregação, ele não está aqui. Você fica procurando Deus em lugares. Sabe aonde que Deus está? Aqui. No teu espírito. O teu espírito iluminado. Ele é a consciência. Ele fala. Ele te mostra. Ele te incomoda. A partir de hoje, você não vai mais procurar Deus em outros lugares. Deus está com você, em você, através da presença do Espírito Santo. E tudo que Ele fala para você não é novidade, não é um achado. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tudo. Pode ser que hoje você está escutando isso a primeira vez. Tudo bem, mas já foi dito. Já foi falado. Já foi mostrado. Já foi revelado. Só que no tempo certo Ele vem e revela para nós. Então, a partir de hoje, ó, bênção chegando para a tua vida. A partir de hoje, você, o teu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. Sabe aquela voz que você fala, né, que ouve? O pastor falou outro dia, né? Sim, não, faz, não faz, compra, não compra. Dá atenção para essa voz, porque Deus está querendo falar alguma coisa aí. Oh, muita atenção. Então, Deus, ele é espírito. Deus é espírito, não é? Deus é espírito e ele só se relaciona com o homem através do espírito. Deus não vai relacionar conosco de outra maneira. Não tem outro jeito pelo qual Deus se relaciona com o homem, a não ser pelo espírito. Para entender isso, a gente tem que lançar assim, é fundamento. Que nem a gente fala muito de base. Ai, tudo tem que ter base. Né? O meu pai era construtor e eu ia levar o almoço para ele nas obras que ele estava trabalhando, que ficava num bairro vizinho. Eu era criança, gente, e eu andava 30, 40 minutos
para ir levar a comida pro meu pai. E eu ia feliz da vida. Eu ia e tinha que voltar, tá? Eu esperava ele comer e eu trazia a marmita de volta, para ele não ter que trazer a marmita, né? Depois do trabalho. E eu ficava lá. E depois que chega a base, né? A gente sempre fala de base. Ah, tem que ter base. Sem uma boa base, não dá para você construir. Mas a verdade é que antes de colocar a base, tem que ter um fundamento. Alguma coisa tem que estar no profundo para sustentar, para colocar aquela base, para que aguente, suporte aquilo que for, né, construído depois. Então, o fundamento é importante. Então, nós até hoje, muitas vezes aceitamos a Jesus, chegamos até aqui e falamos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito e Jesus falou e foi promessa de Deus, né? Isso é base. Agora, precisa conhecer e colocar o quê? Para sustentar isso? Fundamento. Tem um degrau abaixo disso. E é disso que nós vamos falar agora. Esse fundamento, né? Lançando, né? Fundamentos, lançar o fundamento é você conhecer. Começa você entendendo que o Espírito Santo, ele habita no espírito do homem regenerado. O que é o homem regenerado? Aquele que já aceitou Jesus. Tá? Começou ali, Jesus pagou por ele um preço e ele começa, né? Fez uma obra de regeneração. E uma coisa, eu estava até muito curiosa com essa palavra, é imperativo conhecer a voz do Espírito Santo. É imperativo conhecer a voz do Espírito Santo. Imperativo tá falando assim, você tem que conhecer a voz do Espírito Santo. Você precisa conhecer a voz do Espírito Santo, porque como que ele vai falar com você e você não conheço, não sei quem é, não sei de onde está falando isso, não sei por que está me mostrando isso. Você já pensou se você começa a ouvir todas as ideias, todas as mentes, a seguir todos os conselhos de livros seculares, né, que você lê? Ou de programas de televisão, de documentários, ou de pregações, que às vezes a pessoa tá meio bagunçada, não tá muito alicerçada, tá meio, foi aqui, foi ali, contaminou muito. Você começa a seguir essas vozes e você não vai conhecer, né, a voz do Espírito. Mas quando você conhece a voz dele, você não vai ser enganado. Você pode ouvir o top 1, o top 1. O príncipe dos pregadores, mas quando ele falar alguma coisa que você falou, opa, acho que ele não sabia disso naquele tempo. Hoje a gente já sabe um pouquinho mais, né? Então, como é que você conhece a voz do Espírito Santo? Aqui. Ele nunca vai falar para você algo que não esteja aqui. Nunca. Então, aquilo que você acha tem que ser colocado à prova. Você pode achar muita coisa, você é um ser que pensa, você é um ser inteligente. Então você tem que pensar. Você tem que analisar o que você pensa. Se tiver fundamento, não é só base. Se tiver fundamento aqui na Bíblia, aí sim é a voz do Espírito Santo falando. E quando você conhece a voz dele, ai, irmãos, é tão gostoso. Oh, voz gostosa de ouvir. Até quando ele fala duro com a gente. Até quando ele fala, não, chega, basta. É bom. A gente se prostra, a gente chora, a gente se quebra, se quebranta, né? Se quebra não, que ele não vem para destruir, né? Ele vem para edificar. Mas a gente se quebranta e é leve. E é gostoso. E a gente é livre. A gente é trabalhado, moldado. Porque ele veio para quê? A outra obra, né, que ele veio para poder fazer, moldar Jesus na nossa vida. Foi para isso que ele veio. Para transformar a gente, dia após dia, e nos tornar mais parecidos com Jesus. Não foi isso que a gente também falou? Né? Essa faz parte, é a obra dele na nossa vida. Então, o fundamento, né? Ponto 1. Deus tem uma lâmpada dentro do homem. Sim, Deus tem uma lâmpada dentro do homem. Deus tem uma lâmpada dentro de mim. Eu quero que você declare. Lembra que nós falamos sobre a importância de você declarar a palavra? De você declarar, de você liberar esse som para... Não é para o universo.
é liberar nessa atmosfera, porque as palavras são sementes. Então você precisa semear. E não tem campo mais fértil do que aqui. Aqui é o lugar de você semear bênção, de você semear vitória. Um dia você vai colher. Em nome de Jesus. Então eu quero que você fale isso que eu vou falar agora. Há uma lâmpada de Deus em meu espírito. Há uma lâmpada de Deus no meu espírito. E esta lâmpada é meu espírito recriado. E esta lâmpada é meu espírito recriado. Exatamente. Há uma lâmpada de Deus do meu espírito e essa lâmpada é o meu espírito recriado, feito de novo, porque ele estava morto. Deus me deu uma nova vida. Que nova vida é essa? Você nasceu de novo quando você aceitou Jesus? Você nasceu de novo no batismo? Sim, a gente fala, nasceu de novo. Mas você nasceu? Você voltou para a barriga da sua mãe? A sua mãe teve que ter você de novo depois de grande, né? A gente aceita Jesus aí com várias idades. Não. Então, como que a gente nasceu de novo? Nosso espírito foi vivificado. Eu não tô falando besteira não, gente. Tá tudo dentro da palavra, tá? Muitos versículos aqui para provar todo esse fundamento, tá? Então, aqui diz assim, em 1 Coríntios 2:11, diz assim: pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Ué, então, quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele reside? Quem conhece os seus pensamentos? Você conhece os seus pensamentos, é ou não é? Você conhece seus pensamentos. Eu sei também os meus. Mas você não sabe dos meus pensamentos. Você não sabe dos meus pensamentos, o que eu penso. Quem conhece somos nós. Então, 1 Coríntios 2:11 está escrito isso. Quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Né? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus e ele, conectado com o nosso espírito aqui dentro, né? Naquele lugar de encontro. Eu vou passar ainda o vídeo para vocês num outro momento, né? Para vocês entenderem como que acontece isso. Tem um vídeo que mostra e é fantástico. Então, quando ele conecta isso, é aí que acontece a comunicação, a revelação. Mas está tudo aqui, ó. É como se a gente tivesse esse livro aqui dentro para conectar todas as coisas, palavra por palavra. Ele é a junção, assim, a caixa, né? Que tem todas aquelas conexões para a gente poder conectar com Deus. Entendeu? Tá? Não cabe, né? A Bíblia aqui, né? Mas ela é ela, as palavras que está revelada nela, tá? Então, assim é, ó, a ligação que entre Deus e nós, né? É uma ligação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. É Ele. Ele que não tem como acender essa luz, não tem como entender, não tem como fazer nada sem, né? Alguma coisa aqui dentro faz desligar e ligar. A comunicação é feita dessa forma, tá? Guarda bem isso. Aleluia. Então, toda relação de Deus conosco, ela é espiritual. Ela sempre vai ser espiritual. Tudo que Deus fizer com a gente, todo o nosso relacionamento, ele vai ser totalmente pelo Espírito. A linguagem é pelo Espírito. O discernimento é pelo Espírito. E isso é natural, tá? É naturalmente espiritual. Porque Deus é Espírito e Ele se comunica conosco através do Espírito, pelo Espírito do homem. Então, o Espírito de Deus que conhece a mente de Deus, revela para o Espírito do homem que conhece os pensamentos do homem. Cada um de nós é individual, viu? É individual. Deus, Ele criou o homem e colocou em seu espírito a sua vida. Quando Deus soprou em Adão, Ele estava colocando a sua vida, o seu espírito. Deus é espírito.
Então, ele é um ser espiritual. Totalmente espiritual. Aleluia. Lá no Salmo 8, Davi, ele faz uma pergunta, né? E também uma declaração. Davi fala assim, quem é o homem para que Deus se importe com ele? Ele faz essa pergunta lá no Salmo 8. Mas aí logo depois ele faz uma declaração. Ele é um pouco menor que Elohim. Elohim, essa palavra Elohim, a gente vê ela lá em Gênesis, quando fala da criação, do Deus Criador. Mas ela também é traduzida como anjos, tá? Então, fala assim, um pouco menor do que os anjos. Aqui nessa passagem está dizendo que os homens foram feitos um pouco menor do que os anjos. Os anjos são criaturas, mas o homem é filho quando aceita Jesus, né? Todo mundo era criação até vir Jesus. Eram criaturas, tá? Em Lucas 3:38, nós temos ali a resposta disso, porque ali a gente lê sobre Adão ser filho de Deus. Quando você lê essa passagem, você vai ler ali falando que Adão é filho de Deus. Adão é a humanidade, né? Representando a humanidade, o homem. E a gente, só existe assim, você só é filho se você é filho de alguém que é gerado por alguém que tem a semente de alguém. Não dá pra, de outra forma, não é filho. Se não nasceu, se não foi gerado e não nasceu, não teve uma semente, né? Não teve a semente, né? Digamos assim, a semente, o início. E se você não tem a semente, então é criação, uma coisa que foi criada, não tem como, né? E Deus criou todas as coisas, os seres vivos, as plantas, os animais, então, e o homem. Então, Adão é filho. Não, Adão não era anjo, tá? Adão era homem, filho. O espírito do homem morre para a vida. Olha só, gente, morre para a vida e nasce para a morte. Por quê? Porque foi todo aquele processo de Adão que pecou, morreu espiritualmente, mas quando foi feita a promessa, lá no Gênesis, né? Gênesis 3, foi feita a promessa de que viria. Ali já foi feita a promessa, já tem um evangelho pregado ali, tá? É o pró-evangelho, né? O primeiro evangelho foi pregado ali no Gênesis, quando Deus falou que viria Jesus um dia e iria destruir, né, com a semente do pecado, que ia retomar o lugar, ia vivificar o espírito do homem. Então, quando Adão, ele pecou, né, ele abriu o espírito dele para morte. Morreu. Aí a semente do pecado, do orgulho, rebeldia e resolveu viver independente de Deus. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, não preciso mais de Deus. Eu agora escolhi fazer o que eu queria, a consequência foi a morte, né? Movido por Satanás, ele cometeu aquela traição contra Deus. E quando ele abriu seu espírito para essa nova semente, né, a vida de Deus que estava dentro dele, morreu. A semente morreu. A vida do pecado passou a habitar no seu espírito. E o pecado é o quê, gente? Aquilo que separa a gente de Deus, não é? O pecado nos separa de Deus. Por isso que a gente fala, né? Em Adão todos morreram. E isso aconteceu, né? E desde lá daquele tempo até os dias de hoje, todo mundo já nasce em pecado. Todo mundo que nasce é pecador. Não adianta falar criança, inocente, anjinho, não, é pecador. Só que enquanto ele não tem consciência, né? A criança com uns 8, 9 anos, as crianças são espertas demais. São inteligentes, espertas, já começa a ganhar consciência, ela já tem a responsabilidade de responder pelos seus atos. Amém. Então, a pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece a Cristo, ela tem espírito, mas a vida
que está nela não é a vida de Deus. É simples assim, tá? Então fica fácil de você entender, ó. As pessoas são vivas, elas têm espírito, mas elas não conhecem a Jesus. Então a vida que está nelas, o espírito que está nelas, não tem vida de Deus, tá? Não tem vida com Deus, não tem conexão com Deus. E se nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, a vida que está em nosso espírito é a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Fala, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. E com alegria, porque, gente, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Aleluia! O meu espírito foi vivificado. Deus soprou sobre minha vida. Aleluia! E é muito glorioso. Aleluia! Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. E quero deixar aqui lição de casa. Temos que ter esse versículo na ponta da língua. Esse é daqueles versículos que a gente tem que decorar. Porque quando você tiver que explicar para alguém sobre o Espírito de Deus, sobre a semente, sobre a vida de Deus em nós, ou não vida de Deus em nós, nele, né? Você vai usar essa palavra. 1 Pedro 1, versículo 23. Aleluia. Olha só o que diz. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e poderosa por toda a eternidade. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso. Que coisa linda! Olha só. O nosso espírito, né? Ele experimenta a regeneração. Ele é o quê? Vivificado. Ele recebe a vida de Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço na cruz. Porque Jesus morreu na cruz. Mas não é a ressurreição que conquistou isso para nós. Lembra do verdadeiro evangelho que nós pregamos aqui? A ressurreição de Jesus que gerou, que conquistou essa nova vida para nós. Aleluia! E isso, né? Foi por causa dessa regeneração que nós fomos gerados pelo Espírito de Deus. Mediante o quê? A palavra. A palavra que é a semente incorruptível plantada dentro do nosso espírito. Então, toda vez que você vem à igreja, olha aí, olha a luz, olha a revelação. Toda vez que você vem à igreja, toda vez que você vem nessa reunião aqui, você está se expondo à luz da palavra viva. Você está se expondo à revelação da profecia. Você está se expondo à presença de Cristo. Aleluia! Isso aqui é poder. Isso aqui gera vida para a nossa vida. Isso aqui é água na sementinha. Isso aqui tem vezes que é gotinha, mas tem dia que vem um jato d'água celestial aí para nós, que a gente precisa, às vezes, dar uma limpeza de jato d'água. E ele dá sob medida para cada um. Então, a semente incorruptível, isso aqui não muda. Pode traduzir para todas as línguas, não pode mudar. Quem garante que não vai mudar? O Espírito Santo. Ele garante. Aleluia. Ninguém, né, poderia muito bem, e deve ter por aí umas corrompidas, mas ele garante. Ele garante. Aleluia. Isso aqui é vida. E a vida é gerada em nós. A palavra é viva, gente. Não é? Nós não aprendemos isso. A palavra é viva. Jesus é a palavra, ele é a profecia, ele mesmo disse isso. Isso foi ele que disse. É só procurar que você vai encontrar, foi ele que disse. Então, da união entre o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, a vida é gerada.
a nossa semente, essa fé, essa vida de Deus que nós temos dentro de nós, nosso espírito recebe do Espírito Santo de Deus. Ele é alimentado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pela direção de Deus, pela ordenança de Deus, pelo ensino de Deus. Aleluia. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu não sei, assim, eu não sei se eu estivesse sentada aí ouvindo essa palavra. Eu não sei nem se eu ia ficar sentada. Eu acho que eu não ia me conter. Porque eu tô com vontade de já sair dando uns pulos daqui. De tanta glória, tanto poder. Dentro de mim tá um rebuliço. De tamanho o poder e a presença que eu tô sentindo nesse lugar. É muita glória. Olha o que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Olha o que ele não veio aqui para passar férias. Ah, vou lá, vou viver só 30 anos no céu, é só 3 segundos, 3 minutos aí, depois eu volto. Não. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio para poder ensinar, para poder mostrar, para trazer o reino de Deus, para mostrar como que é a vida que Deus quer para nós, que é possível sim, como um homem, viver essa vida. Jesus veio para revelar a glória de Deus, ele é a revelação de Deus. E aí, nós chegamos aqui e não valorizamos, a gente precisa valorizar. Vamos valorizar a presença dele. Vamos valorizar o que ele deixou para nós. Ele fez para nós uma promessa e ele cumpriu. Ele não foi embora? Ele foi embora. Ele disse que ele ia, que um dia ele vai voltar. Nós aguardamos a promessa de novo, novamente se cumprir. Maranata, não é? Nós afirmamos isso quando dissemos, né? Quando nós proclamamos assim, decretamos Maranata, Maranata. Sabemos que ele fez a promessa e ele é fiel para cumprir. Mas e o Espírito Santo? Não dá para deixar de lado, ele caminha com a gente, ele está com a gente depende dele. Você vai começar um novo projeto? Pede para ele te ensinar. Eu estou ali com uma câmera que é um mistério para mim. Falei, Espírito Santo, me ajuda com isso. Espírito Santo, eu estou aí com novos projetos para começar. Espírito Santo, me ensina, me orienta, me capacita, me unge, me fortalece. Multiplica as forças. Me dá aquilo que eu preciso. Então não despreza a presença dele, não. Quando você for abrir sua boca para poder lançar aquela palavra que é corruptível. Ah, não dá, não posso, não quero, não gosto. Ah, tá difícil para mim. Ah, coitada de mim. Ah, como eu sofro. Você lembra que você tem o poder de Deus em você, que te capacita a todas as coisas. Ele te capacita. Então deixa ele mover na tua vida. Deixa ele quebrar as cadeias. Nós cantamos tanto aqui, né? Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu não sei o que você pensa quando fala em quebrar cadeias. Nós oramos, colocamos aqui o caderno de oração diante do Senhor. E nós, claro, estamos carregando ali uma grande multidão, colocando diante de Deus, nossa família, nossos parentes, nossos amigos. Mas eu não sei se você para poder pensar que você está preso com as cadeias, que tem prisão na sua vida que precisa ser quebrada. Que tem muita prisão. E elas têm nome. E você precisa se expor à luz da palavra, ao poder da palavra, à unção do Espírito Santo, do companheiro que Jesus prometeu e te deu, e ele é fiel, para ele poder vir, lançar a luz, se ligar no teu espírito, sondar você junto com ele, juntinho com ele, vai olhando, vai sondando, vai examinando tudo, e quando encontrar as cadeias, falar, Espírito Santo, olha, eu tô amarrado aqui, eu tô preso por essa cadeia e eu não tenho força para me libertar disso. Eu preciso de você aqui agindo, do Senhor aqui agindo nessa minha causa, e quebra as cadeias. Então, a partir de hoje, eu não sei se você nunca pensou nisso,
Se você só pensa quebrar cadeias, do meu irmão, da minha cunhada, do meu sobrinho, da minha sobrinha, do meu avô, da minha avó, quebra as cadeias, Senhor, e liberta, quebra as cadeias e salva. Não! Quebra as cadeias aqui em mim, Senhor. Vem, Espírito Santo, meu companheiro, meu consolador. Investiga aqui junto comigo, que nós sabemos muito bem onde é que elas estão, e quebra as cadeias na minha vida. Porque eu quero verdadeiramente ser livre. Eu quero verdadeiramente ter essa vida de Deus fluindo na minha vida. Eu quero o Espírito Santo de Deus conectado com o meu espírito. Quando eu falar, seja Ele falando. Quando eu ouvir, seja Ele ouvindo. Quando eu andar, seja Ele andando. Quando eu perdoar, é Ele operando em mim, transformando, me dando um coração de Jesus, me dando a voz de Jesus, me dando as atitudes de Jesus, iluminando o meu caminho para eu poder caminhar para o céu, no caminho plano. Não foi assim que abriu o culto, lendo o Salmo? No caminho plano, reto, sem erro. Vamos marchando, né? A gente vai na direção que o Senhor dá, no caminho que Ele lança a luz, e a gente vai. A gente não tem medo nem que se levanta montanhas, nem que tenha barreiras no meio do caminho, porque Ele nos capacita. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Não é assim? A gente só canta, é tão gostoso. Vamos viver. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivifica a tua vida, sopre sobre você uma vez mais a vida do Senhor, e a partir de hoje você saiba que Ele está, Ele se conecta com você aqui, tem lugar de encontro aqui para você com Ele. Amém? Vamos orar. Aleluia. Orar agradecidos. Senhor, é maravilhoso demais, é grande demais, é tremendo demais. Nós só podemos dizer ao Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela tua promessa. Muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Porque o Senhor se revelou, o Senhor se fez carne, o Senhor tocou no nosso espírito, o Senhor nos deu uma vida nova, uma nova chance, uma nova oportunidade, e o Senhor não desistiu de nós, e a tua promessa foi para sempre. Todos os dias o Senhor está conosco, nos ensinando a caminhar não de qualquer jeito, mas do jeito certo, nos mostrando por onde devemos ir, de que maneira ir, e o Senhor mostra que não estamos sozinhos. Obrigada, obrigada pelo teu Espírito, nos ensina a partir de hoje a valorizar a presença do teu Espírito Santo que habita em nós em todo o tempo. Perdão, 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 Senhor, quando não valorizamos. Perdão quando falamos que o Senhor pode ficar na sala e vamos para a cozinha quebrar tudo. Perdão, Senhor, quando nós achamos que o Senhor pode ficar sentado num lugar e não ir conosco para o outro. Perdão nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Perdão também, Senhor, na falta deles. Perdão, Senhor, porque nós não temos tido espírito voluntário, mas nos ensina a ter mais voluntariado, mais, Senhor, mais vontade voluntária que te agrada, porque o próprio Senhor Jesus veio voluntariamente morrer na cruz, viver a vida nessa terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus vivo, veio para essa terra, para nos mostrar como viver aqui de um modo que agrada a Deus. E quando foi embora, prometeu, cumpriu e não nos deixou só. E nós aguardamos a promessa da sua vinda, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos ensina através do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Nos ensina pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Não, eu não deixei música pro final hoje. Só que o papai já viu.